É isso aí, estamos aqui no primeiro programa do Vida de Mercado, nosso podcast. Nosso convidado aqui, âncora Lívio Marcel, se apresenta para nós aí, professor. Puxa, uma boa noite para vocês. O programa 01 do Vida de Mercado. Estamos aí começando hoje com essa jornada aí que eu espero que seja próspera e longa, né, Danilo? Sem dúvida. O intuito do programa é a gente, como é o nosso primeiro programa aqui, hoje nós vamos estar contando a nossa experiência e como que nasceu tudo, né, professor? Como foi gestado, né, o Vida de Mercado, né? Ele vem numa longa gestação, o pessoal às vezes pensa que é uma ideia que surgiu agora, né? Mas não é, é uma ideia que já vinha sendo gestada há muito tempo e que com a ajuda de vocês, né, os alunos, o pessoal que trabalha comigo, a gente conseguiu estar viabilizando esse podcast aí, que é um sonho meu aí, né, como professor, e a gente gosta de trazer conhecimento aí para mais pessoas, né? Essa é a missão nossa, né? Legal. E também o nosso convidado aqui, o Fernando Cunha Souza, empreendedor e empresário aí do ramo imobiliário, né? Também ex-aluno do professor Lívio. Ex-aluno e amigo, né? Então, pra gente colocar assim o primeiro, né? Colocar o cara numa fria aí, eu trouxe o Fernando aqui, né? Falei, não, vou trazer o Fernando, ele vai dar conta do recado, né? O Fernando, formado em Direito, formado em Administração e estava fazendo Economia ainda, né? É um eterno acadêmico lá, né? Então, eu virei professor para não sair da universidade, né? Eu acho que o clima universitário muito jovem, né? Ele fortalece você e te mantém jovem também. E o Fernando acha que na sala de aula é melhor do que dando aula, né? Obrigado pela consideração aí, professor. Boa noite, Danilo. Boa noite. É isso mesmo, aí. A gente acabou indo pro mercado imobiliário, mas a gente gosta do ambiente acadêmico e nunca se afastou disso, né? Busca sempre o conhecimento e tá se aperfeiçoando o tempo todo. E quanto tempo você está no ramo imobiliário? No ramo imobiliário eu tô já fazem 6 anos. 6 anos eu trabalho com a venda de imóveis. Eu advoguei um tempo, daí fiz o curso de administração, em paralelo eu já estava trabalhando com a venda de imóveis. Focado assim no nicho de médio e alto padrão, imóveis mais direcionados. Legal. Bacana, pra mim é uma honra, os dois foram orientando os meus aqui, os dois foram nota 10. Olha só! Então não dá pra se fichar mal, né, cara? A gente tem que andar com um pessoal bom, né? Pessoal da mesma laia. Né? Esse é o lema do Jorge Paulo Lema, né? Que ele precisa de gente boa do lado dele, né? Então eu tô seguindo essa premissa aí. O Fernando trouxe algumas pautas bem interessantes aí pra nós. Fernando, por onde você quer começar? O que você quer falar para nós e trazer de informação a respeito do mercado imobiliário que você acha que seria importante, né? A gente está conversando aqui, passando para o pessoal essa experiência que você teve aí nessa tua jornada. Legal, Danilo. Na pandemia nós tivemos algumas mudanças de hábitos dos consumidores e alguns fatores propiciaram isso, em geral no fator nacional e no fatores regionais. Primeiramente, a pandemia ela alterou um pouco a mudança de hábitos dos consumidores e, nesse sentido, as pessoas estão buscando espaços mais amplos, estão buscando apartamentos com área garden, então tem auxiliado e tem ocorrido muitas mudanças nesse sentido. Com a pandemia houve mudanças de hábito aí, realmente, e eu já via, não sei, eu sempre tive a impressão que o ramo imobiliário em Ponta Grossa, ele sempre foi um ramo de investimento que se diferenciava de outros lugares como Curitiba, Castro, tem algumas características próprias. Não sei se você sente isso também, Fernando. Sinto sim, professor. Os Campos Gerais, aqui em geral, ele tem uma economia mista, então ele pega a parte agrária, indústria e serviços. E ainda tem um complemento na infraestrutura, uma cidade média ainda que tem um potencial enorme em expansão. Nesse sentido, os preços ainda não estão ajustados conforme outros grandes centros, sim, como Londrina, Maringá, Cascavel. Uhum. E a partir disso, os investidores podem esperar retornos financeiros bem palpáveis, dentro do esperado, e uma rentabilidade interessante. O pessoal sempre comenta, e eu sempre vejo amigos aqui dentro da região, a questão da compra de prédios na planta, né? Edifícios na planta, e a gente sabe que saiu várias torres aqui em Ponta Grossa, né? Então acho que aí foi uma grande oportunidade. Não sei se você que conhece mais esse ramo, se eles realmente entregaram, né? Você comprar na planta e vender, ele está entregando realmente uma rentabilidade que o investidor busca, sim? Ou você acha que o pessoal, com a pandemia, isso também foi um pouco prejudicado aí?
Perfeito. Os apartamentos na compra na planta, preço de custo, eles trouxeram uma rentabilidade aí de 50% a 60% no valor final. Normalmente se vende hoje a R$ 2.500 o metro quadrado, um preço final chega até R$ 4.000. A entrega depende da construtora, de prazo, isso deve ser verificado, né, na hora da compra. Qual que é o padrão desse imóvel por R$ 2.500? R$ 2.500 que eu falo, o valor do metro quadrado. Pode ser de alto padrão, pode ser de médio padrão. Médio para cima. Não, pode ser padrão, pode ser apartamentos menores, não importa, assim. Eu tô falando uma média, assim, que dá 2.500, mas tem construtoras que falam, faço a R$ 2.000 o metro quadrado, mas é uma expectativa, né? Então, a construtora nada mais é que como se fosse um síndico. Ela administra a obra e eu, Danilo, Lívio, se a gente comprar um apartamento, nós vamos juntar fundos aqui e a construtora deve prestar contas e a gente paga uma taxa de administração para ela administrar a obra. Então, ela entrega isso e isso garante uma segurança também, porque se a construtora faltar recursos, a gente contrata outra construtora, né? Ela só administra. Entendi. Então, em termos leigos, assim, o cara que ele quer... Eu quero ser um investidor do mercado imobiliário, tá? Eu tenho meus recursos lá e eu quero aportar nesse mercado. O que eu tenho que me preocupar? O que eu tenho que analisar para saber se eu estou fazendo um bom negócio? O que você me diz como nesse aspecto? Primeiro ponto, a matrícula do imóvel. Você vai ver se o imóvel está livre, se está desembaraçado, se está... Tem um checklist, né? Tem um checklist, né? E... localização depende do teu objetivo. Se teu objetivo é valorização, se teu objetivo é rentabilidade, se teu objetivo é colocar o imóvel em um outro negócio por um valor diferenciado, se é mais longo prazo, curto prazo, tem vários perfis. Para um perfil mais conservador, o imóvel na planta, como o professor Lívio falou, ainda é uma opção bem rentável. Porque você acaba, por exemplo, um profissional liberal, ele ganha seus 20, 30 mil por mês e acaba não guardando. Se deixar ali 5 mil, 4 mil, acaba gastando. A educação financeira no Brasil, ela ainda é bem... não só no Brasil, como no mundo, né, professor? Ainda é bem deficiente, né? Esse conhecimento de fazer essa gestão de recurso, né? Eu tava vendo até um outro podcast, não me lembro o nome, mas tinha um menino, mais ou menos de uns 12 anos, e ele falava que no lugar de muitas disciplinas que você não encontra aplicação prática, ele falava assim que a parte financeira interessava muito a ele, né? Saber conhecer um pouco mais sobre dinheiro, conhecer mais sobre a questão da gestão do dinheiro e como ele pode trazer para você não só a qualidade de vida, como trazer também oportunidades, né? Então, isso falta, né? Foi uma discussão que a gente já sempre faz e no Brasil ainda isso está engatinhando, né? Essa gestão. E muitos profissionais ganham bem, mas por não fazerem uma gestão do capital próprio adequada, eles acabam não tendo essas oportunidades, né? Não tendo essas oportunidades. Na Bolsa, então, quando você fala em ações, futuros e outros ativos, né, de Bolsa de Valores, então é mais ainda, né? Porque a Bolsa ainda exige um conhecimento. A parte de imóveis ainda fica na questão de você conhecer um bom corretor, conhecer alguma coisa do mercado imobiliário e da região, né? Por isso que a gente tem que sempre contar com profissionais sérios aí, né? Para você conseguir, eu vejo assim, um bom investimento dentro dessa área. E, Fernando, você acha que existe uma demanda reprimida, que a gente está aqui na região, o pessoal que nos acompanha, a gente está na região dos Campos Gerais, ficamos aqui a mais ou menos 120 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná, e você percebe alguma demanda reprimida por a necessidade de imóveis? Os investidores estão querendo aportar nesse mercado? O que você sente em questão de termômetro de mercado? Com relação ao termômetro de mercado, Ponta Grossa, segundo uma pesquisa agora da Coapar, no início do ano, é o quarto maior déficit habitacional do Paraná. Então tem 23 mil unidades habitacionais ainda. E isso se justifica porque empresas como a Pacaembu de São Paulo, outras grandes, estão fazendo loteamentos e vindo com tudo aqui para cá. A MRV tem um espaço muito grande ainda com relação a investimentos. A Escola de Sargentos do Exército Nacional vai vir para cá, então... Tá saindo mesmo esse projeto. Agora, vai sair, já oficializaram a área próxima ao EPG. E vai vir, a previsão é que venha 10 mil pessoas novas morar aqui, né? E todo mundo sabe que militar tem uma remuneração bacana, né? Sim, dentro do funcionalismo público, dentro do que se ganha, é um salário realmente, né, que tem um perfil bom de consumo, né? Principalmente
principalmente a longo prazo, né? Porque é um projeto que não, né, ele começa e vai ter continuidade. Isso. E a Smart City, não sei se você ouviu falar desse projeto aqui na região. É real? Já ouviu falar? Não ouviu falar? Ouvi, sim. Ela é vizinha de um loteamento comercial industrial que eu vendo ali, aqui em Ponta Grossa, próximo a Heineken. E tem um projeto realmente estruturado, já vem sendo feitas tratativas já há mais de um ano na prefeitura. E são investidores, quem está estruturando isso é uma empresa de Maringá, com o CEO que é de Curitiba, e ele está capitalizando investidores da França. Então aquela região ali, o zoneamento não era comercial, o zoneamento era zona especial industrial. Então eles alteraram esse zoneamento faz um ano, os vereadores deram uma caneteada, justamente para viabilizar o Smart City ali. Que bacana. Então tem uma previsão aí de lançamento em breve, né? Ainda não pode ser feita a venda, porque a documentação ainda não está 100% legalizada, né? Não sei se você está por dentro disso, eu trabalhei já no ramo da construção civil também. Eu trabalhei com um sistema construtivo chamado Steel Framing. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tipo de empreendimento aqui na região, tem demanda por esse produto, nunca ouviu falar, que eu acho que é falando de Smart City, né, de novas tecnologias, de construção e etc. Eu acho que é algo que cabe aí dentro dessa pauta, né? Existe a demanda em Ponta Grossa. Eu não tenho muito conhecimento técnico a respeito, mas acredito que haja essa demanda e a tendência é cada vez mais a evolução, né? Não tem muito... Sabe que junto com essas ações a gente olha a Bolsa de Valores, né, Danilo? A gente sabe que dentro dos ciclos de mercado da Bolsa, a gente teve agora o ciclo de outubro de 2020 para agora, a gente teve o ciclo do petróleo e siderurgias, né? São em função do inverno do hemisfério norte, essas empresas que lidam com petróleo, siderurgia, mineração, elas bombam aqui no país. Então, por exemplo, CSN, 40% nesse período, 69% a Gerdau, por exemplo. E agora, na parte do segundo semestre, normalmente entra o consumo interno. No consumo interno, um ramo de atividade que está começando a reagir e começando a chamar a atenção das movimentações nos gráficos e nos fundamentos que a gente acompanha é a construção civil, né? Então a gente vê realmente, né, Danilo, mexendo, né, as consultoras começando a reagir, começando a ter a passar, né, para uma área já de uma tendência, ganhando uma tendência de alta, né? Então eu vejo assim que isso acaba batendo até com a demanda que você sente lá na tua ponta, né? Que é a demanda por imóveis e tudo mais. E uma pergunta que eu tenho, assim, uma curiosidade que eu tenho, nós aqui, a gente sentiu, né, o aumento de pessoas investindo na Bolsa de Valores em virtude da renda variável, que ela deixou de ser tão atrativa. A poupança tem rendimento, se você for ver, é negativo, e ela, na verdade, está pagando para deixar teu dinheiro no banco. Então, praticamente, a gente teve uma vinda de muitos investidores para a renda variável, né? E é claro, tem muito capital ainda e saiu da renda fixa e não foi alocado. Então eu vejo o mercado imobiliário sendo, né, um lugar que esse recurso vai encontrar, vamos dizer assim, um aporte, né, para esse recurso. A Bolsa de Valores tem subido e você vê que mesmo durante a pandemia disparou a 130 mil pontos. Ela subiu numa semana aí de 124 para 130 mil pontos. O dólar subiu e depois agora ele está recuando, mas essa subida do dólar, a baixa dos juros, você acha que impactou de forma significativa aqui o mercado imobiliário na nossa região? Impactou sim, impactou. Tinha muito dinheiro represado. O pontagrossense, em geral, ele tem a cultura de guardar muito dinheiro em poupança. A gente já teve pesquisas que Ponta Grossa era um centro de poupadores. Realmente o pontagrossense poupa muito, né? Pode continuar, Fernando. Sim, e o investimento imobiliário, ele supre, né, aquela necessidade fisiológica de você ter um lar, pode ser um investimento, e você tem os frutos dele, além da valorização. Então, a partir disso, da construção civil crescendo em alta, e essa demanda que estava reprimida, foi evoluindo e foi suprindo essa ausência que estava de produtos, né? E imóveis como investimento, né, a gente tem que lembrar que além do custo de construção, existe a valorização, digamos assim, regional, né, do local onde está sendo construído, isso que vai valorizar o imóvel, né? Como que funciona essa valorização do imóvel?
Isso, o imóvel ele valoriza por diversos fatores, né? Pode ser por decorrência de uma empresa grande vir se instalar, um acesso. Temos exemplo aqui em Ponta Grossa, próximo à Heineken, a Rodonorte está fazendo o acesso, que vai dar um novo acesso ao contorno leste. No Sabará, próximo na Souza Naves, também estão fazendo uma nova trincheira. E na saída da PR-151, junto com a Nissin, tem especulação que ela vai vir aí em 2022. Sim, e vai aportar aí investimentos na base aí dos BI. E a partir disso ela começa a evoluir. E ele evolui a partir da evolução da valorização dos imóveis, começa das vias principais para as secundárias. E é uma corrente. Então o vizinho começa a pedir um valor, começa a aumentar a média de mercado e o que o mercado está pagando acaba se instituindo, né? E realmente a gente tinha áreas que você via plantação, agricultáveis ali, né? Mas no perímetro, próximo ao perímetro urbano, que hoje estão virando praticamente loteamentos, né? Você vê muito ali no contorno leste ali, né? Você vê muito isso. Agora com a nova trincheira ali, que vai facilitar bastante, você não vai precisar dar uma volta maior e até aquele retorno ali é complicado de fazer ele hoje ali, em horário de pico, né? Então ele vai melhorar o deslocamento entre os bairros da cidade e isso deve realmente ter um impacto na valorização dessas áreas, né? Com certeza. Isso impacta diretamente. Gerando bastante oportunidade aí, né? Eu vejo um ciclo agora no mercado, né? Que nem o professor comentou ali a respeito da valorização de minérios e o minério em si ele está diretamente ligado ao custo de reposição dos imóveis, né? Quando você vai, por exemplo, o ferro, que é utilizado lá para fazer a armação da estrutura e etc., todos esses insumos da construção tiveram uma alta considerável, né? Muito por causa da exportação desse insumo, né? Outra coisa, pela questão da energia elétrica, que ela utiliza desse novo artifício aí, que nem a da Tesla lá, que ele usa muitos componentes elétricos para gerar essa energia, né? E, consequentemente, isso também impactou os preços de reposição de imóveis, né? Como que você tá vendo esse cenário? Você acha que é bom para o investidor? É ruim? Que decisão que ele tem que analisar para tomar uma posição, né? Isso. Isso tem sido bom para os investidores que estão com imóveis para alocar, porque houve uma valorização, o IGPM saiu a mais de 30% em reajuste anual. E, por outro lado, temos que nos atentar nesses prédios que nós vamos começar a construir agora, porque o índice é o CUB, né? O CUB também ele rege junto com o IGPM. E os materiais de construção civil também deram uma elevada. Então, isso pode diminuir um pouco a rentabilidade a hora de passar para o produto final, para a hora de repassar para o cliente. Então, com esse IGPM, deixa eu ver o raciocínio aqui. Esse IGPM subindo na casa dos 30%, como você falou. Então, o reajuste de aluguéis, ele deve estar mais ou menos dentro dessa casa também. Não sei como é que você vê essa parte. O que aconteceu, professor, em muitos casos, houve os inquilinos pedindo para os proprietários para revisar, fazer um adendo e reajustar o contrato para o IPCA ou para outros índices. Porque inviabiliza, né? Eu tinha um cliente meu que ele tinha um aluguel de 29 mil com uma estatal. A estatal bateu o pé, falou que ia sair, ia virar mais 30%. Ele teve que reajustar para manter. Mudar o perfil. O índice, né? O índice e o perfil. Né? Na prática hoje, o aluguel, essas taxas de reajuste, elas são atreladas ao IGPM ou ao IPCA? Qual que é o índice que reajusta esses preços na prática? Na teoria a gente sabe que é o IGPM, né? Mas na prática hoje... Na prática é o IGPM ainda. Os novos contratos que estão se estipulando hoje é no IPCA já. O próprio inquilino já fala, eu quero fazer eu alugo aqui nesse valor e o reajuste vai ser pelo IPCA ou vai ser por outro índice, porque deu um susto, deu um baque, né? Mas nada assim... que o IGPM sempre teve anos que era negativo, positivo, era um percentual sempre bem baixinho, né? Não causava tanto impacto. Agora, nesse ano, com essa volatilidade da pandemia, ocorreu uma oscilação maior, né? Realmente teve produtos que fazem parte do cálculo, né? Realmente dispararam, né? Então, isso mostra que realmente mudou, né? O indicador lá, né?
O Fernando que faz economia aí tem um pouco mais de noção, né? Lá, eu sei por alto, assim, não é a área que eu estudo indicadores, né? Mas a gente acompanha esses indicadores porque eles, sempre que esses indicadores saem, eles mexem com o mercado financeiro. Eles mudam as premissas de quem está investindo. Então, os percentuais de alocação de fundos internacionais aqui no Brasil, na Bolsa, ele também se altera com isso. Então, você tem realmente esse dinheiro saindo e entrando da Bolsa, né? O que gera essa volatilidade que você se referiu aí. Né? Então, eu acho que realmente esse aumento do dólar, as commodities subindo muito, né? E aí que me vem uma outra pergunta. A nossa região, sendo uma região mais agrícola, assim, e o cara vendendo a soja, exportando a soja em dólares, e o dólar estava bem alto, né? Em 2020, isso gerou alguma demanda diferente dentro da região? Porque eu vejo a região assim sem muito espaço, né? Já tem assim a moçada que é dona das áreas e que produz e cultiva ali. Isso gerou alguma troca de área, alguma coisa assim? Houve uma supervalorização das áreas em paralelo junto com a saca, com a soja, com o dólar, mas ficou assim equivalente. Então, está escasso para comprar áreas, você não consegue comprar áreas tão boas em Ponta Grossa com um preço aceitável de mercado. Então, um preço que seria 200 mil o alqueire, hoje você acha a 300, 350 mil alqueire. Então, isso tem ocorrido, tem propiciado muitos produtores rurais de Ponta Grossa, novos aí, formado, se mudar para comprar terras no Tocantins, na Bahia, em Roraima, onde lá são terras assim, 10 mil reais um alqueire. Muda, né? Muda o patamar, realmente. Muda o patamar. Tem muitas famílias que hoje têm, chamam de condomínios, né? Lá dentro do Pará, dentro dessas áreas, né? Condomínio, daí você vê alguns nomes que a gente tem aqui, poloneses, aqui da nossa região, tudo lá pro norte. Né? Então, justamente, esse pessoal busca, né? Porque a família cresce, eles vão distribuindo as terras, os herdeiros e tudo mais. E a família, o que sabe fazer é isso, né? Cultivar. Então, eles acabam migrando para outros lugares e cultivando aí. Né? E você sentiu, assim, produtores comprando mais terrenos, mais áreas urbanas aqui em função do ganho que eles tiveram com a soja mais alta, com o milho mais alto? Ocorreu, sim, um aumento. Produtores não conseguiam repassar e comprar outras áreas agrícolas, acabavam diversificando e comprando imóveis comerciais, esquinas, fazendo projetos de mall, comprando terrenos para construção de farmácia, que é um aluguel, assim, mais legal, rentável. Bacana. Então, isso foi bem significativo nesse período de pandemia. E desse tipo de oportunidade aqui, o que você lista que são boas oportunidades, assim? Eu sei agora até hotéis, né? Você pode ter um quarto de hotel lá, não sei como é que funciona. Realmente isso eu ouvi por alto, né? Mas eu ouvi de você. Mas numa outra conversa que a gente estava tendo, a gente não aprofundou, né? Você poderia contar para nós aí como é que... Ponto, sim. As duas maiores redes uma das maiores redes do mundo está aqui em Ponta Grossa. A Accor, com o Ibis, né? Eles têm as unidades autônomas que eles vendem. E tem o Ramada, da rede da Windham. Então, você quer comprar hoje um ativo hoteleiro, é como se comprasse um imóvel normal. Você tem uma matrícula no quarto, tem a metragem definida e é no sistema de pool a divisão. Então, o hotel lá tem 100 apartamentos. Ainda que 50 apartamentos aluguem, você tem a despesa, você tem a receita de hospedagem, de eventos, de frigobar, estacionamento. Ele rateia e divide todos os investidores. Então, isso tem uma perspectiva de rentabilidade aproximadamente de 1% ao mês. Você acha que isso é uma moda que pega? Ou é um negócio muito incipiente ainda, que ainda exige muito estresse de mercado? O que você vê como empreendimento para longo prazo, esse modelo de negócio? Até que para os Campos Gerais tem tido uma boa aceitação nesse sentido. A maioria dos meus clientes que investiram agora no hotel são pessoas de 50, 60 anos que, em tese, teriam um perfil mais conservador. Porém, uma unidade ele paga 240 mil, depois que o hotel estiver pronto ali, estiver rendendo próximo a 1%, facilmente ele consegue vender por 450, 500 mil, ou colocar em algum outro negócio, comprar uma área. Ocorre muita permuta aqui em Ponta Grossa, que em outras regiões não ocorre tanto, por ser mais o cliente final. Ponta Grossa tem muito giro, sobrado, terreno.
E quando a gente vai falar sobre investimento, né, uma coisa que eu particularmente acho muito importante é a liquidez. Né? Quando que eu consigo ter esse meu dinheiro disponível? Né? E esse tipo de empreendimento, você acha que existe liquidez hoje no mercado para o cara fazer negociação ou ainda é muito incipiente e não há essa troca de ativos assim? Se o cara quiser um preço de repente melhor, tem que esperar muito mais, tem que garimpar mais, ou ele colocou ali, tem coisas que vendem, vamos dizer assim, é o pão quente, né? O pessoal fala. Ele ainda é um produto novo na cidade, não tem a mesma liquidez que um imóvel comercial, uma esquina. Porém, ele tem muita aceitação e essa questão da permuta auxilia. Hoje mesmo eu atendi um cliente, ele fez uma proposta numa área rural, ele colocando 2 unidades, um apartamento e uma quantia X em dinheiro, percentual. E talvez está faltando uma diferença de valor. E como o proprietário da área rural já aceitou as unidades, o que ele vai fazer? Ele vai comprar mais 2 unidades agora na planta do hotel e vai casar. Vai ter uma vantagem. Em tese, ele está pagando um valor menor para lá, é o famoso ganha-ganha. Ele ganhou aqui porque ele recebeu o valor em tese que valha. Sim. Ele conseguiu bater um valor à vista antes da construção. E todos ficam felizes, né? Então tem uma liquidez a curto, médio prazo, né? 2, 3 anos. O Danilo, a liquidez do mercado imobiliário, né? Ele tem uma liquidez, mas ela é diferenciada daquela que nós negociamos, né? Porque a gente é acostumado com a liquidez do mercado financeiro. Então, qual que é um ativo de liquidez? Aquele que você pode comprar e vender a qualquer momento você consegue resgatar. Certo. Então, a gente fala assim que o spread é fechado. O comprador e o vendedor, eles estão num preço muito próximo. Por exemplo, quem quer comprar, por exemplo, que nem ele colocou aqui, a Uzi Minas ali. Quem quer comprar por R$ 24,15. Quem quer vender por R$ 24,16. Então fica muito próximo o preço, né? Que raramente bate, né, o preço. O vendedor quer vender sempre mais, quer vender sempre mais caro e o comprador sempre mais barato. E é isso que rege também as negociações na Bolsa de Valores. Então, ativos, por exemplo, que tem menos liquidez, você tem um preço de compra, por exemplo, uma Klabin lá 11,50 e o vendedor quer vender lá por 11,70. Então, você tem vários preços sem oferta. Então, a gente fala que é um ativo com menos liquidez, né? E os ativos com mais liquidez são aqueles que têm um spread fechado. Claro. Então, o mercado imobiliário ele tem, Danilo, assim, uma liquidez, mas quem está trabalhando no mercado imobiliário ele não tem essa ânsia normalmente de fechar o negócio muito rápido. Se ele realmente está precisando, ele vai ter que fazer como a gente vê na bolsa. O cara vai ter que abrir mão e vender mais barato. Eu abri aqui o gráfico da Uzi Minas pelo seguinte, a gente vê ali o IGPM subindo 30% e o pessoal pergunta, mas por que subiu, né? Então, uma das maiores fornecedoras de ferro e de aço aqui para nós é a Uzi Minas. Dá pra gente perceber aqui pelo gráfico, ela tá num forte canal de alta já há muito tempo, né? Em 2020 ela iniciou esse canal de alta. Ela fez a queda, né? Ela fez a queda do efeito pandemia, né? Porque foi uma coisa sistêmica, né? Então os ativos realmente naquele primeiro momento eles caíram muito, né? Eu acho que teve muito papel bom, barato, né? Então para quem não entrou no pânico de vender, o cara teve muita oportunidade ali, né? E aí a Uzi Minas faz engata esse canal de alta aí, né? Analisando aqui, desde basicamente do fundo do mercado aqui até agora, olha, a valorização é absurda, né? 431% em 255 dias. Nossa. Então, o pessoal pergunta, mas 30% é bastante o aumento desse ativo? A gente tem que colocar na pauta que o mundo inteiro está atrás de minério. E nós somos um dos maiores produtores, né, professor? Sim. De exportadores desse insumo. E, consequentemente, com a exportação aumentando, o custo de manutenção, o custo de reposição aqui no mercado interno também vai aumentar. Então, um indicador bacana da gente tentar prever essas movimentações de mercado é entender essa demanda por esse tipo de ativo, né? Que ativos, que insumos são utilizados na construção, né? Então, Uzi Minas é uma delas, que está trazendo essa movimentação de alta aí já há um bom período. Agora ela está em cima de um suporte aqui, né? Então ela fez uma impulsão, né? Uma impulsão, um movimento de alta aqui no começo do ano de 2021, subiu 88% e agora
ela deu uma recuada desse movimento que estava bem forte. Eu até tinha projetado já um tempo atrás, aqui no final do ano passado, esse alvo, e ele acabou pegando meu alvo aqui de 150% da última pernada de alta, né, que ela teve, e agora está espelhando exatamente em cima de um suporte, mostrando aqui uma possível pressão compradora para voltar a esse novo ciclo. Então, pela leitura que eu estou fazendo gráfica aqui, eu acredito que esse índice do IGPM ainda pode subir. O que você acha? Tem uma grande tendência a subir um pouquinho ainda esse ano. Porque esse ano ainda é um ano de pandemia, as pessoas estão se ajustando com a vacina ainda sendo distribuída. E nós percebemos isso no próprio mercado imobiliário. O aumento pela procura de terrenos em condomínios. Tem muitos profissionais que não são da área construtiva e começaram a construir. Dentista, contador, advogado. Sim, Porque tá uma coisa de louco. Questão num condomínio aí alto padrão, vendendo 8, 9 terrenos um mês. Isso é um índice alto. Consideravelmente. Realmente entrou aquele fluxo, né? A gente que é do mercado, a gente fala no fluxo, né? Porra, entrou um fluxo, ou seja, entrou uma busca pelo papel e existe a questão da agressividade. O cara quer comprar, ele vai procurar e ele vai bater o martelo. Às vezes, o que acontece? Se o cara bate o martelo, o outro também quer comprar. Daí o vendedor coloca mais caro, ele vai lá e honra, né? E isso puxa o mercado para cima. Então a gente vê que os papéis também acontecem isso. E é claro, uma coisa totalmente fora do que a gente vê foi a valorização das commodities agrícolas. Aqui a nossa região é uma região produtora de grãos, né? Então a gente vê assim a soja, o milho em patamares que nunca estiveram, né? E o que aconteceu? Teve uma queda brusca agora. Tanto da soja quanto do milho. Da última quinta-feira para cá, houve uma queda assim de mais de 10%. O que aconteceu? Foi uma mudança só nos Estados Unidos da questão do biocombustível, né? Mudou lá os membros, as pessoas que geriam isso lá nos Estados Unidos, e isso fez com que os especuladores pegassem e colocassem essas commodities para queda. Mas a China continua comprando, né? Os Estados Unidos voltou a comprar dos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor mundial, né? Então o que aconteceu? Realmente os fundamentos eles não se desmancharam, porque o preço vai mexer de duas formas: especulação e fundamento. Claro. O fundamento mantém isso por mais tempo, né? Ou seja, são as premissas básicas que estão se movimentando a favor daquele tipo de ativo. Então você vê que essa queda não mexeu nos fundamentos. O mundo ainda precisa da soja, precisa do milho, o Brasil vai continuar exportando. Então o que acontece? Foi simplesmente os especuladores. Então deu essa queda, eu espero que logo os fundamentos voltem e aí vai ter uma oportunidade de compra para quem está dentro do mercado futuro, né? E olha essas commodities agrícolas, principalmente aqui no Brasil, milho e boi gordo, né? Mas ele deve retornar. Então eu acho que realmente vai continuar aquecendo, né, a nossa região aqui agrícola, e o ramo imobiliário aqui ele vai ter essa resposta bacana. Agora uma coisa que eu queria saber assim, o cara que tem lá, você falou de médico, de dentista, pessoal construindo, indo atrás, né, comprando na planta, vamos dizer, para o cara que hoje tem lá, estava numa renda fixa, 100 mil reais, ele tem hoje lugar para aportar o dinheiro no ramo imobiliário aqui em Ponta Grossa? Tem algumas oportunidades, sim, professor. Terrenos em condomínio, tem alguns condomínios de lançamento. Por exemplo, tem um condomínio que eu estou vendendo que é na Anita Garibaldi. É uma avenida super valorizada em Ponta Grossa. Os primeiros condomínios foram lá, né? Os primeiros lá. Não existem nem mais terrenos, só existem terrenos no Garden Park, que está a quase R$1.300 o metro quadrado. Isso no lado da linha do trem, né, cara? E no Green Park não tem mais, no Royal não tem, no Garden tem 2 do cara que fez. E tem um lá pra frente, próximo à chácara Maria Emília, de orgânicos, também está sendo lançado a 500, foi lançado a R$500 à vista, preço metro quadrado. E a expectativa é que chegue de 1.000 a 1.100. Pronto. Nossa, então, em qual período? Olha, à medida que a oferta for diminuindo, se espera um período de 4, 5 anos. Mediante o último investimento deles, que foi um condomínio aqui próximo ao Jardim América, o Vila Toscana. Também começou nessa base e hoje um terreno lá está 1.000, 1.100. Hoje a gente fala aí na renda fixa, né, de uma remuneração aí no máximo em 6%,
né? Numa média. Se o cara tiver bastante dinheiro, né? Se tiver muito dinheiro, a gente fala aí de 6%. E para um título de longo prazo, né? Não é para um negócio que tem uma liquidez ali mais imediata, né? E por esse horizonte que você falou aí, realmente parece ser uma oportunidade bem bacana, né? Porque o risco de mercado, qual que seria o risco, né, que a gente sempre fala a respeito de risco. Inclusive hoje o Rei Dalio, ele postou lá no Twitter dele indicadores que ele vê que a gente pode estar no início de uma bolha. Início não, para estourar a bolha. Ele colocou lá até 6 fundamentos lá, que depois a gente pode até falar aqui para vocês. Mas referente ao mercado imobiliário, você vê qual que é o risco desse tipo de negócio. O que o cara tem que se preocupar na questão de risco de negócio? Por exemplo, nesse caso do condomínio, ver a localização. Localização é a primeira coisa. Topografia, questão de preservar a documentação, a construtora que está executando e no mais, assim, tipo, com relação a outros aspectos também da região. Como que a região tem reagido, a valorização dos preços. E nesse aspecto, a bolha está distante do Brasil, aqui, pelo menos da nossa região dos Campos Gerais. Por quê? Por essa questão que eu já falei no começo ali, tem um déficit habitacional muito grande ainda. E a infraestrutura ainda aqui, ela está crescendo, né? Então, temos espaço ainda para muita crescimento, valorização. Uma cidade média, né? Ponta Grossa, próxima à capital, que está investindo em turismo, agora em hotelaria. Existe uma migração do pessoal da capital para cá ou você não percebe essa movimentação? Existe uma migração mediante a vinda das indústrias, né? Que nem vem agora a Tatra Trucks, que é a segunda maior produtora de caminhões militares do mundo. A Nissin vai vir para cá. A Escola de Sargentos do Exército também. A Van vai fazer uma mega loja aqui, também vai trazer bastante investimentos. Pô, legal. E especula-se que o açaí é atacadista também, né? Está faz tempo já, né? Então, você me falando essas informações, eu acredito que vai haver uma grande valorização dos imóveis aqui, né? Porque vai vir muita gente para cá com essa necessidade, né? Sim, buscando esse ativo, moradia, etc. E pessoas com bem aquisitivo, né? Com poder aquisitivo maior, né? São pessoas de indústria, do exército, né? Então, acredito que pode ter, assim, uma valorização aí, que nem você falou, né? O cenário contribui para isso, né? Isso. Antes de comprar um imóvel, o ideal é você avaliar se a região já existe tem bastante condomínio, loteamento, como que está a oferta, como que tem sido a questão dos consumidores, o que eles têm, estão gostando da região. Tem uma série de aspectos, né, para avaliar. A gente sempre vê assim que no mercado financeiro, né, quando o cara quer vir para o mercado financeiro, eu acho que ele tem que ter na cabeça algumas coisas. A primeira, ele quer, né? Não, eu quero ir para o mercado financeiro. Segundo, é o cara ter um bom mentor, né? Nessa área do mercado financeiro para fazer a tutela dele durante o aprendizado. Segundo, ter ferramentas adequadas para você trabalhar dentro do mercado. E o quarto é você dar um período, né? Ter um tempo de maturação disso. As pessoas são muito imediatistas, né? Eu vejo assim que uma coisa bacana e que as pessoas buscam em Ponta Grossa, né? É sempre um bom corretor, né? A gente busca pessoas que são amigas, pessoas, claro, assim como no mercado financeiro que existe o arraste para cima e muita promessa que não condiz com a realidade do mercado financeiro, né? De ganhos e tudo mais. No mercado imobiliário, eu acredito que também deve ser assim, né? Existem as pessoas que querem vender e querem lucrar e estão pensando no próximo negócio e não numa perpetuidade de ganha-ganha, né? Eu acho que tudo que é negócio tem que ter o ganha-ganha, né? Então eu acho que assim que uma das coisas, o cara quer investir no mercado imobiliário. Eu acho que é buscar alguém de confiança, que conhece a cidade, conhece as oportunidades e consiga realmente conduzir ele aí, né? É claro que tem coisas que você acaba do dia a dia e conhecimento da cidade você acaba desvendando sozinho. Isso. Mas eu acho que uma boa assessoria nesse sentido é sempre bom para que você não venha cometer erros crassos, né? Dentro do mercado financeiro, dentro do mercado imobiliário. Eu ouço o pessoal, muitos grandes investidores, Warren Buffett e ademais, né?
eles sempre falam de fazer uma pesquisa de campo, né? Quando você vai investir em alguma coisa, você fazer essa pesquisa de campo com pessoas que realmente estão no mercado, né? A gente fala do mercado de ações, o mercado de commodity, bolsa de valores, mas a gente esquece que uma parte dos investidores, né? Ele esquece que o mercado real não é ativos, né? É o bem em si, né? É a construção do imóvel e etc. E sobre isso até o Vida de Mercado, né, professor? Ele nasceu um pouco desse intuito, né? De você estar próximo de pessoas que vivem no mercado, né? Nós vivemos o mercado da tela, né? A cotação das ações, a cotação do dólar, a cotação do índice futuro, os agrícolas negociados em Chicago aqui. Então, o Vida de Mercado ele veio justamente fazer essa integração entre você, a gente vê os movimentos de mercado e sente de você que está no ramo imobiliário, numa outra área de investimento aqui, né? E a gente analisa, a gente tem muita proximidade com os fundamentos, né? Você traz para nós os fundamentos, né? Então, veja bem, você de repente pensar em investir parte da tua carteira de investimentos em ações, de repente no ramo da construção civil, seria uma coisa até coerente, né? Nesse momento agora, dentro do ciclo. Por quê? Você vê que muitas cidades devem ter também a mesma situação que você vê em Ponta Grossa, um déficit habitacional, pessoas buscando imóveis e oportunidades para pessoas que têm 30, 50 mil, 100 mil, né? Claro, diferentes faixas etárias de consumo, mas existe esse investimento, existe aí a possibilidade de você dobrar aí, que a gente fala no médio prazo, 4 anos, 5 anos, o capital que você colocou ali, né? Então, realmente, pessoas que têm nessa faixa etária de idade entre 45 e 55 anos, elas veem ainda nesses investimentos uma boa oportunidade, porque se o cara for enxergar 30 anos para frente, talvez ele nem esteja aqui, né? Mas nesse período, esse pessoal realmente vem atrás desse tipo de oportunidade. E hoje o mercado já está precificando isso, né? Hoje, por exemplo, a gente teve das empresas da construção civil, posso falar aqui da Cyrela, da MRV, da Gafisa. Hoje a Cyrela subiu 0,9%, a MRV subiu 1,31%, a Gafisa subiu 6,51% hoje, né? No período de 6 meses, a Gafisa já está com 10% de alta, né? O setor de construção civil que vinha numa baixa aí nos últimos períodos, agora volta a ter uma recuperação. Hoje pela manhã, inclusive, eu estava olhando o JHSF3. Agora começou a entrar a pressão compradora, então acho que as oportunidades vão começar a surgir agora, né? Esse ramo não tinha ainda apresentado esse levante pós-pandemia, assim, né? Se a gente for colocar ainda o gráfico em dólares, né? Se fosse olhar dentro do que o estrangeiro vê aqui, você não teve nem o começo da recuperação desse tipo nessa categoria, nesse setor, né? Vamos olhar aqui a JHSF3 no gráfico diário, tá? A gente vê que ela já começou a expressar uma melhora aqui do movimento, né? No último período aqui ela vinha apanhando um pouco para o mercado, né? Perdeu aqui 37%, dentro da média das outras empresas de mercado, né? A maior parte delas caiu mais ou menos essa média de 40% a 60% com a pandemia, mas a gente percebe aqui uma recuperação, e é uma recuperação, hoje aqui foi um negócio assustador, né? Olha o tamanho desse Canon com volume comprador aqui, bem alto, né? Hoje foi aqui 84,92 milhões o volume financeiro de negociação, né? Teve uma alta aí de 6,23, né? Dentro do mercado de ações. Realmente pro dia é bastante coisa. Bastante coisa. É uma oscilação bem grande. Bem então, significativo. A gente vê que os fundamentos que você traz para nós, Fernando, o mercado já começa a sentir, né? Essa necessidade, essa demanda, apesar de a gente estar falando do mercado local, sem dúvida ele deve espelhar outros mercados também. Sim, aqui, sim. Né? A pandemia, né, puxou isso. A pandemia, as pessoas pararam e pensaram, tem que mudar isso aqui em casa, eu quero mudar de hábitos. Ela buscou novas adaptações, né, e mudanças. E combinado também a facilidade no financiamento, né, com incentivos governamentais. E o aluguel. O aluguel subiu, a pessoa fala, putz, por que eu não vou financiar aqui, vou comprar uma casa, um apartamento novo, sendo que eu vou pagar um aluguel alto e daqui 10, 20 anos o dinheiro do aluguel se foi. Eu vou ter Porque a minha irmã tá mudando de imóvel lá nos Estados Unidos e ela tava me contando que ela mudou de casa, mas por enquanto ela tá com dificuldade porque tem muita coisa que ela tinha que reformar na casa que ela comprou.
E ela não encontra profissionais porque os caras estão na ajuda do governo. Então os caras não estão disponíveis para trabalhar. Eles estão ainda em casa recebendo o auxílio emergencial dos Estados Unidos, que foi bem, né, dentro das faixas etárias que a gente vê lá, ele foi bem maior do que a gente viu aqui, né? Então, lá, por exemplo, também, por isso a questão da bolha, né? Então, hoje você tem déficit de mão de obra lá. E lá é muito de você reformar, né? Sempre tem, como os materiais são diferentes, então você pode... Construções modulares, né? Diferentes, Então, isso aí gera muito... pós-inverno, os caras estão sempre trocando, reformando, mudando, né? Hoje eu até vi, saiu o relatório do Banco Central, hoje dia 24 de junho, saiu o relatório do Banco Central em relação à expectativa de crescimento, né? E uma das citações lá do relatório, ele falava que a expectativa do Fed, né, do Banco Central americano lá, é manter esses incentivos até chegar ao pleno emprego. Isso é um período de 2 anos. Então, o Banco Central brasileiro aqui, ele até colocou isso como um alerta para os investidores, que isso pode dar uma bagunçada no mercado, uma inflação alta lá nos Estados Unidos, né? Então, esse setor aí, que nem o professor comentou aí, né? O pessoal quer ficar em casa recebendo benefício. Não quer, os Estados Unidos ainda não está no pleno emprego, gerando negócios e etc. Sim, né? Exatamente. Tem mais alguma coisa para falar, professor? Puxa, acho que foi pro nosso 01 aí, foi ótimo, né? Eu achei que a conversa, a gente acertou bastante em trazer o Fernando aqui hoje, né? Para mim é uma honra começar com vocês dois aí, sempre estar conversando aí sobre o mercado financeiro, sobre oportunidades de investimento, né? Principalmente a gente quer trazer realmente a questão local para perto do nosso dia a dia no mercado de ações e no mercado de futuros, né? Dólar e índice futuro. Então, eu acho que a gente começou com o pé direito aí, para isso. E eu só tenho a agradecer aí o Fernando ter essa disponibilidade, porque eu avisei ele meio em cima da hora e ele topou e veio aqui mesmo, né? Então, achei bem bacana. Mas a ideia do Vida de Mercado vai ser essa. Vai ser trazer, vamos dizer assim, cenários locais comparados com a questão de mercado. É claro que a gente vai ter bastante de mercado ainda. Eu acho que trazer o conhecimento da renda variável é importante aqui para nossa região, para a gente ter as pessoas fazendo isso, tendo mais tranquilidade e tendo onde ancorar, né, as suas dúvidas com relação ao mercado de renda variável. O mercado imobiliário já é um mercado que as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, vamos dizer assim, estocado, né, elas vão buscar realmente. Mas a diversificação, por exemplo, de uma carteira de renda variável, ela pode acontecer dentro do mercado imobiliário, né? Até porque hoje o nosso mercado aqui ele é pequeno para toda a grana que está lá sem estar alocado numa renda fixa e esteja remunerando satisfatoriamente. Então, esse dinheiro está procurando a renda variável e vai procurar também o mercado imobiliário. E outro movimento que a gente tem percebido, professor, é o aumento do número de fundos privados. Sim. Tem muitas pessoas aí que estão juntando em 3, em 4, em 5 pessoas, capitalizando e comprando determinado ativo, e fundos maiores também para áreas rurais, áreas comerciais. Vai ser uma tendência, né? É uma tendência. Ah, legal. Isso é uma tendência mesmo. Assim como o dinheiro vir para renda variável, é também uma tendência aí. Uma coisa, Fernando, que eu acho legal, assim, desse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu sempre falo assim, que o cara, para ele viver de mercado, ele precisa viver mercado realmente, não é só comprar e vender ativos, né? E hoje eu opero lá com o professor Lívio, eu já tô lá desde o final do ano, que eu opero todos os dias com ele ali, né? Numa sala comercial ali onde a gente troca experiências, né, professor? Sim, o Vida de Mercado começou como um cowork ali agora. Ele tá como um cowork hoje. Mas ele começou, na verdade, na churrasqueira da minha casa, onde eu recebia os alunos, onde eu desenvolvi um projeto de pesquisa na UEPG. Então eu venho desenvolvendo esse projeto desde 2011, né? E esse projeto, ele foi evoluindo com os alunos, cada dia mais alunos querendo conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro. Você mesmo me indicou várias pessoas que foram meus alunos lá, né?
Então, isso veio crescendo e chegou uma hora que extrapolou lá, né? Então, a minha mulher colocou nós para fora, né? E aí a gente veio, colocou esse lugar e hoje ele está praticamente com todos os lugares tomados, né? Então, o Vida de Mercado ele nasce assim como uma comunidade de prática. Alguns experts dentro da área, né? Eu como professor, eles como pesquisadores, né? Dentro dessa área hoje, passando informação e conhecimento para as outras pessoas que vêm buscar ali, né? Então a pessoa pode estar ali operando conosco, pode estar trocando ideias. Então é um ambiente bem colaborativo, é um conceito novo essas comunidades de prática, é um conceito que a Volvo desenvolveu, até a professora Gislaine me contou desse conceito e ele falou, você se aproxima muito disso. E eu gostei, simpatizei com essa filosofia da comunidade de prática, porque ela vem justamente ao encontro de você fazer esse casamento entre a teoria e a prática e realmente trazer como que é ali realmente clicar, fazer na renda variável. Mas eu vejo assim que com cada profissional que passou ali de outras áreas, a gente melhorou muito a nossa prática ali no contexto do escritório. E aí o Danilo trouxe aí a ideia, ele e o irmão dele, né? E a gente agradece eles por trazer essa coisa de colocar essa ideia na rede social como Vida de Mercado, né? E a oportunidade da gente estar fazendo esse tipo de trabalho aqui, né? Trazendo as pessoas aqui, conversando com os pontagrossenses que batalham e estão realmente empreendendo aqui na região. Então a ideia do Vida de Mercado vai ser essa. E hoje na internet, né, é muito difícil de você achar informações que você pode confiar, que você pode ir lá e falar com o cara e perguntar, ei, é assim mesmo? Então, essa vida de mercado, né, que a gente chama, é justamente essa ideia, né, de você compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, né? Até por isso que eu achei muito bacana trazer você como convidado aqui do nosso primeiro programa, né? Porque é um setor muito forte da nossa economia, né? A gente costuma falar que é um setor que é uma ilha no meio do oceano, porque aconteça a tempestade que for, ele fica em pé. Então ele Não é uma embarcação, né? É uma ilha, né? Não é uma embarcação qualquer ali. É uma ilha. Então tem uma solidez. E eu acho bacana ouvir do profissional que vive isso, né? Porque tudo que você quer ter rentabilidade, que você quer rentabilizar, você precisa ter não é ler a respeito. É pesquisar, é conversar com pessoas que fazem isso, estão no dia a dia, que sentem na pele, né, professor? O skin the game que a gente fala, né? Por a pele em risco mesmo. É esse cara que vai te falar o sentimento de mercado. O real sentimento. Não é uma análise do cara que nunca viveu isso, que nunca pisou numa obra, que nunca nada, que nunca não tem essa experiência, né? Isso é bacana. O Vida de Mercado trazer um pouco desse conceito de comunidade de prática, né, professor? Sim, sim. De você compartilhar teus conhecimentos, os teus entendimentos ali a respeito do tema, que eu acho que com certeza contribui com aquele que está acompanhando, com aquele que busca isso de uma forma genuína, né? Seriedade que precisa, né? Agradeço a oportunidade aí por participar e parabéns pela iniciativa. Bacana o Vida de Mercado e eu acredito que o mercado imobiliário ele esteja alinhado junto com o mercado financeiro. Sim, então, sim. Uma coisa puxa a outra e a gente vai ser uma parceria de sucesso. E por isso que a gente vai ter outros encontros aqui, com certeza, né? Você não é a primeira vez que vai vir aqui no Vida de Mercado. Quero agradecer o Danilo aí, Danilo. Muito bacana, é ótimo estar na tua companhia, não só nas operações, mas aqui também no Vida de Mercado. Eu agradeço o Fernando, o professor Lívio, e agradeço a você, internauta aí que nos acompanha, né? A gente vai estar fazendo esse programa semanalmente, então não deixa aí de acompanhar nossas redes sociais, segue lá a nossa página no Instagram, vida.demercado, né? Tá lá. A gente sempre vai estar postando ali um pouco do nosso dia a dia, trazendo informações, e o nosso intuito é transbordar conhecimento, né? Não é cantar de galo, né? Que nem diz o outro, aqui uma gíria pontagrossense, é simplesmente compartilhar realmente a nossa experiência, aquilo que a gente vê, a nossa visão, né? A gente não dá recomendação de investimento, né, professor? A gente mostrou aqui os ativos, mas não são recomendações de investimento, né? São simplesmente nossa opinião. Nossa opinião.
opinião, é a nossa opinião sobre os ativos. Baseado em evidências, né, que tem ocorrido ultimamente. Mas... Exatamente, é a nossa análise sobre as evidências. Né, de maneira alguma, não é nenhuma recomendação. A vida do mercado não faz isso. Acho que a pessoa vai fazer isso através do conhecimento que ela vai ter conosco lá. Aí a gente vai trocar as informações e a pessoa vai fazer realmente dentro de uma estratégia, dentro de uma análise, e é para isso que tem lá o escritório, né? Mandar um abraço pro pessoal nosso lá, né? Estão todo dia conosco lá na batalha, operando e contribuindo com esse conhecimento também. E Skin the Game, é isso aí, pessoal. Fica ligado. E até mais. Um abraço e até mais. Valeu.